Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo, matinal. Todo dia, quando tenho oportunidade, tem dia que não dá, a partir das 6h20 da manhã, a partir das 6 horas da manhã, 6h20, é o nosso horário de gravação, tá? E ontem nós falamos sobre... No vídeo anterior nós falamos sobre o voto de confiança. E hoje estaremos falando de um assunto também que eu entendo que é importante, que é pertinente, né? É um assunto pertinente ao momento que nós estamos vivendo, né? Tá tendo uma sombra aí, não é verdade? Deixa eu ver como é que está o sol. Ele está vindo ali, né? Então esse assunto ele é pertinente ao momento que nós estamos vivendo. O cristão, o servo de Deus, ele precisa estar ligado, porque Jesus falou assim, que nós temos que ficar atento, né? Jesus falou assim, vigiai em todo o tempo. Jesus falou, estais apercebidos, acautelai-vos que ninguém vos engane. Você está entendendo? Então, mesmo que nós somos servos de Deus, seguimos uma igreja, aliás, somos membros de uma igreja onde seguimos a Cristo, nós precisamos estar atentos, ligado no que está acontecendo no mundo e inclusive no nosso país, porque através do que está acontecendo na nossa nação, nas demais nações, né, nós vamos também ter condições nas tomadas de decisões. Se tiver passando um ruído diferente aí é o vento, tá ventando, tá certo? Tá perto da caixa d'água lá, como é que tá balançando. Então, o comportamento da sociedade, ele nos dá uma ideia do que está acontecendo nas mentes das pessoas e das decisões que temos que tomar, dos cuidados que precisamos ter. Jesus falou, cuidado, acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Estai apercebidos. E lá na carta de Pedro, não sei se é 1 Pedro ou 2 Pedro, capítulo 5, Pedro diz assim, sede sóbrios, vigiando, porque o vosso adversário anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós precisamos saber o que está acontecendo. Nós precisamos sim, de uma certa forma. Jesus falou assim, vigiai. Ou Jesus falou assim, o apóstolo Paulo também falou assim, interessante. O apóstolo Paulo falou dessa forma. Ele falou assim, quando eu vim falar com vocês, eu não vim falar com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, porque você sabe que o ser humano, quando ele consegue montar um álibi legal, ele consegue se safar, ele consegue manipular as coisas. E nós, servos de Deus, precisamos estar atentos a isso. Olha o que Jesus falou, olhai para a figueira, Israel, e para as demais árvores, as nações, porque próximo está o verão. O verão, ele é o ápice do acontecimento. O verão é o tempo em que as coisas elas se concretizam. O verão, ele é o fechamento. Você pode ver, se você ver aqui, nós temos o outono, o inverno, a primavera e o verão. Então Jesus disse, olhai para a figueira, para as demais árvores, porque próximo está o verão. Mas eu quero falar de um assunto interessante que permeia neste momento a nossa sociedade, tá bom? Eu quero falar da acusação falsa. Acusação falsa ou falsa acusação. Você está entendendo? Acusação falsa ou falsa acusação ou falso testemunho.
que é falso testemunho? É quando você diz alguma mentira sobre alguém. É verdade? Mas por quais razões alguém vai dizer uma acusação contra alguém? Por quais razões alguém vai dizer um falso testemunho contra uma pessoa? Eu citei 2 pontos aqui. Aliás, eu citei apenas um ponto com dois itens. Eu citei. Primeiro, o ponto que citei são os interesses. Para que você vai acusar uma pessoa que ela não desperta nenhum tipo de interesse ou se essa pessoa está prejudicando os seus interesses? Se esta pessoa está prejudicando os seus interesses, né? Ou uma pessoa está prejudicando o interesse de alguém, é provável que essa pessoa terá motivos para poder criar uma situação para neutralizar essa pessoa, para não atrapalhar os seus interesses. E quando as coisas não acontecem pela via legal, vem o assassinato. Puxa, Marcos, você falando de assassinato. Nós estamos vivendo num mundo de pessoas, de homens e mulheres, que não são todos, é uma parcela, que tem essas ideias. E eu vou citar aqui um exemplo claro, clássico, de uma acusação que gerou na morte de uma pessoa que mal nenhum fazia. Veja bem, está registrado em Mateus capítulo 2, do verso 7 a 2. Em Mateus capítulo 2, do verso 7 a 2, lá está um episódio sobre Herodes querendo saber onde estava realmente a localização do nascimento de Jesus. Quando Herodes intercepta os magos do Oriente e indaga eles sobre a localização de Jesus. Os magos já tinham avistado do Oriente a estrela que estava lá no alto, direcionando a eles a localização exata onde estava Jesus. Tinha acabado de nascer. Só que quando os magos chegam em Jerusalém, eles são interceptados a mando de Herodes para saber a localização do menino. Tá certo? Então, quando você avalia isso, qual era o interesse de Herodes em relação a Jesus, filho de um carpinteiro? Por que Herodes estava tão interessado em saber quem era Jesus? Você está entendendo? Se ele era apenas de uma classe mais baixa da sociedade, não é verdade? É que havia na história, os hebreus estavam aguardando um rei que os libertaria da opressão do inimigo. Você está conseguindo entender aonde eu quero chegar? Então, era interessante para Herodes eliminar a Cristo ainda nos seus primeiros dias de nascido. Os magos do Oriente falaram, não, beleza, nós vamos lá visitar o mestre, lá visitar Jesus, quando a gente voltar, porque Herodes falou assim, quando vocês voltar, vocês passam aqui de novo e vocês me trazem a informação dele, a localização, onde ele está, que eu quero ir ver ele. O rei vai visitar uma criança, nasceu no estábulo ainda, numa manjedoura entre animais. Só que Herodes foi enganado pelos magos do Oriente. Os magos do Oriente foram orientados por Deus a não passar no mesmo caminho onde os guardas de Herodes estavam já esperando eles. Usaram uma outra rota para sair da cidade. Herodes ficou chateado com aquilo. Como Herodes não tinha noção de como ele iria achar esse menino, porque não tinha essa logística que tem hoje, essa questão que tem hoje, tudo até hoje é difícil para achar.
Herodes ele dá um ultimato. Agora eu quero que você preste atenção aonde eu quero chegar. Herodes dá um ultimato. Ordenou a matança de todas as crianças de 2 anos para baixo. Herodes, ele manda matar, ele dá autoridade aos seus oficiais para assassinarem todas as crianças de 8 anos de 2 anos para baixo. Por quê? Porque de 2 anos para baixo ele chegaria em Jesus. Mais uma vez Deus interfere e orienta tanto José quanto Maria a fugirem para o Egito. E foi assim que aconteceu. E só voltaram quando o menino já estava grande. Depois que passou aquele pensamento de Herodes em querer assassinar o menino. E Herodes, esse tal Herodes, já tinha sido morto. Mas, Marco, que eu quero te levar. A primeira opção aqui que eu estou dizendo, que é de interesses aqui, era o interesse político. Letra B, para nós fecharmos o assunto. Interesses religiosos. Segundo a história em torno da Bíblia Sagrada, em torno das coisas de Deus, segundo as histórias dos servos de Deus dos passados, Deus não estava falando com ninguém no mundo há 400 anos já, até Jesus. Até se cumprir ali toda a história em torno do nascimento de Jesus, Deus não se comunicava com os homens na face da terra. E as pessoas faziam o que queriam. E nesse contexto estava também os sacerdotes, que praticavam muitos crimes, contrariando a vontade divina. Então Deus os deixou. Quando Jesus veio, nasceu, os religiosos, no início do seu nascimento, não disseram nada. Eles só descobriram, a profecia se cumpriu, porque aquele que foi prometido nasceu. Eles não se importaram, mas quando Jesus ficou adulto e começou o seu ministério e fazer milagres, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não gostaram, porque tinha uma profecia sobre ele, que Jesus seria o sumo sacerdote. Quando Jesus é preso, tudo acusação, ele foi acusado. Jesus foi acusado. Eles queriam arrancar de Jesus uma acusação. Oh, meu Deus! Eles queriam arrancar de Jesus uma acusação. E o que eles fizeram? Prenderam Jesus. Jesus já estava sendo acusado de ter curado enfermo no sábado. Jesus estava operando milagre, contrariava os costumes dos sacerdotes. Porque o importante era que as pessoas ficassem doentes, dependentes, escravizadas, como escória. As pessoas humildes eram tratadas como escória. Então, para as lideranças religiosas daquele tempo, as pessoas deveriam sempre ficar naquele estado de espírito baixo, de baixa autoestima, para que eles pudessem explorar aquelas pessoas. E para os governantes também, tendo pessoas enfraquecidas, tanto financeiramente, tanto de mente também. As pessoas não tinham acesso à informação. Agora chega um homem pregando um novo mandamento. Chega Jesus pregando um novo mandamento, que deve se perdoar o inimigo, que deve orar por aqueles que nos perseguem, curando enfermos, ressuscitando mortos. Este homem não pode continuar vivo. Você já entendeu aonde eu estou querendo chegar? Então, quando eles prenderam Jesus, Jesus foi levado para o Sinédrio, conforme está escrito no capítulo 26 de Mateus, do verso 57 a 68. E Jesus foi julgado no Sinédrio.
Sinédrio era o local de reuniões dos judeus, dos sacerdotes, né? Onde eles se reuniam para tratar de assuntos e das leis. E ali, Caifás, o sumo sacerdote, ele acusou Jesus de crime de blasfêmia. Esse crime de blasfêmia que o sacerdote Caifás imputou a Cristo levou Jesus à morte. Só que Jesus já tinha orientado aos discípulos que o dia dele partir ia chegar e que eles deveriam continuar com a caminhada, com o processo. E isso aconteceu e chegou até na igreja atual onde nós estamos. Jesus, ele foi condenado à cruz não por causa dos romanos. Os romanos estavam subjugando a Judéia, subjugando a nação de Israel, as nações em volta de Israel. O Império Romano dominava. Mas os romanos não queriam se interferir na vida religiosa dos povos. Deixavam eles seguirem com as suas vidas. O que determinou a morte de Jesus Cristo foi essa acusação falsa de Caifás a respeito de Jesus, dizendo que Jesus blasfemou ao dizer que era filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, conforme João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. E outra parte da leitura diz que aqueles que o aceitar seriam feitos filhos de Deus. Então, onde eu quero chegar? A acusação falsa ou acusação falsa, falso testemunho, ou uma acusação montada contra uma pessoa, simplesmente está regada de interesses. Pode ser interesses financeiros, pode ser interesses territoriais, pode ser interesses religiosos, pode ser interesses políticos, pode ser interesses profissionais. Nesses anos todos que eu vivo e entendo as coisas, eu vi muito dessas coisas acontecer. Eu vi irmãos da mesma igreja prejudicar irmãos. Eu vi colegas de serviço treinado, né, que foi treinado por aquele profissional e depois ele montou um álibi de acusação contra aquele que ensinou a ele a profissão, fez com que aquele rapaz fosse demitido e assumiu o seu lugar na empresa. Isso eu vi também no poder público, é aonde mais acontece isso. A pessoa é acusada até que a pessoa aprove, porque hoje sempre foi no mundo e hoje está de maneira mais acentuada a opinião pública. O meio político trabalha com a opinião pública. E hoje está difícil se montar uma mentira contra alguém, porque sempre tem alguém desfazendo aquela mentira. Outrora, quando não tinha as redes sociais, era difícil desfazer essa mentira. Um canal de televisão era comprado e era-se feita uma compra de uma matéria, se pagava-se milhões naquela matéria para poder denegrir a imagem de alguém. E essa pessoa tinha sua imagem jogada no chão numa matéria mentirosa e que ninguém tinha como provar. Assim, alguns dessas pessoas ainda no meio político ainda tentam fazer. Porém, as redes sociais desmentem essas mentiras, essas falácias. É aonde as televisões, os canais de TV têm perdido o espaço, porque estão vendendo uma notícia falsa, denegrindo a imagem de pessoas, e depois daqui a pouco se prova que não é, mas e até que se prove? Jesus não tinha como provar a sua inocência. Ele foi condenado de ato de blasfêmia, de ter cometido blasfêmias. Ele foi condenado à morte de cruz, que era a sentença máxima daquela época. Mas os seus discípulos continuaram.
E sempre teve aquela retórica de que o cristianismo seria o prejudicial, mas prejudicial é interesse de meia dúzia. Então, o cristianismo puro, ele existe. Apesar de no meio desse cristianismo puro onde nós estamos, terem pessoas mal intencionadas. Quanto mais para cima nós subimos no nível, é perigoso. Então, acusação falsa, falso testemunho ou falsa acusação, porque já é falso, falsa acusação. Se é falsa, é porque há algum interesse por trás disso, ou interesses políticos, ou interesses religiosos, ou interesses profissionais, ou interesses econômicos, ou interesses territoriais. Tá certo? Então, a falsa acusação, ela tem um motivo. Então nós precisamos ficar atentos nisso. Jesus, ele foi vítima de falsa acusação. E a falsa acusação que deram a Cristo, ele não teve como se defender. Pilatos, ele não quis julgar Jesus. A esposa de Pilatos falou, olha, cuidado com esse homem. Pilatos falou assim, eu lavo as minhas mãos. Eu não tenho nada contra esse inocente. Mas as autoridades religiosas insistiram, naquele tempo, que Jesus deveria morrer porque ele cometeu blasfêmia. Então Jesus, ele foi assassinado, ele foi pregado em morte de cruz por causa de uma acusação falsa. Você já passou por isso? Você já sofreu uma acusação de uma coisa que você não fez? Você já passou por essa situação? Alguém te acusou alguma vez? Eu acho que em algum momento na vida alguém é acusado daquilo que não fez. Mas que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Que Deus ilumine essas mentes. Porque Deus criou o mundo para que todos os seres humanos vivessem em paz. Porque essa terra, ela tem espaço para todos. Se não fosse a maldade das pessoas, o mundo não precisaria passar por um ajuste que vai acontecer daqui a pouco. O tempo do ajuste, o tempo do juízo final está chegando. Mas se as pessoas não tivessem o coração mau, o mundo seria um paraíso. Mas a acusação falsa sempre tem. Devemos ficar bem atentos nisso. Daqui uns dias também vem as eleições municipais. Muitas acusações falsas, muitas mentiras surgirão. Fique atento, para que Deus nos ilumine, para que tenhamos governantes realmente sérios, voltados para o seu povo. E os filhos de Deus se atentem e se preocupem com a obra de Deus, porque muitos estão esfriando na fé, estão abandonando o seu posto para qual foi chamado. E vai ter que responder a Deus. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Oremos para o nosso país, oremos para os nossos irmãos, para as igrejas, oremos para os cristãos, para que a sociedade tenha uma vida assossegada. Que Deus abençoe a todos. Queria gravar e terminar antes da sirene, mas não deu. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.